Olá, o Viva Saúde já está consigo, bem-vindo. Os implantes dentários são cada vez mais uma solução que não só assenta no plano estético, como melhora a qualidade de vida de muitas pessoas. É muito mais simples de colocar do que pensa. E com este tema vamos continuar com o professor Dr. João Caramês. Fique atento, já que há muito com que se vai surpreender. Bem-vindo novamente à casa do Viva Saúde, professor Dr. João Caramês. Muito obrigado. Desta vez para falar-nos sobre implantes dentários. O que são? Primeiro que tudo, muito obrigado pelo convite para estar aqui presente como médico dentista, poder esclarecer um pouco mais sobre a implantologia dentária. Um implante dentário é um dispositivo que substitui uma raiz de um dente natural. Portanto, no fundo, quando nós perdemos um dente, colocamos um implante, que é uma espécie de um parafuso em titânio, que, no fundo, substitui a raiz do dente. E sobre esse implante podemos colocar uma coroa dentária. No dente natural, quando perdemos a coroa dentária, pomos um pivô, no fundo uma coroa sobre a raiz do dente. É essa a grande diferença entre É um e essa a outro. grande diferença. Quando se perde o dente todo, substituímos colocando um implante e uma coroa sobre esse implante. O que é necessário para colocar um implante? Muito bem, um implante deve ser colocado com planeamento. Portanto, no fundo tem que ser planeado e depois é colocado um implante, que é uma intervenção muito pacífica, na maior parte dos casos, uma intervenção minimamente invasiva, é um tratamento rápido, indolor e que permite colocar, de facto, essa raiz que permite depois voltar a ter dente. Um dente que em tudo se assemelha a um dente natural. Suponhamos que eu perdi um dente no acidente, seja lá onde for, e estou com muito medo de ir ao Instituto de Implantologia do professor e, portanto, fico muito tempo sem lá ir, sem ter a ideia de substituir o dente. O que é que pode acarretar essa minha negligência? É muito importante termos a noção de que quando se perde um dente, não se perde apenas o dente, perde-se também volume de gengiva e de osso que suportam o dente. Por isso é que as pessoas, quando perdem os dentes, o seu maxilar atrofia e, portanto, fica com menos volume de gengiva e menos volume de osso. E, portanto, quanto mais depressa se colocar o implante, já que o implante mantém a estrutura do osso e, portanto, mantém a gengiva, portanto, para não haver esse processo natural de perda e de atrofia, é importante colocar um implante. Quanto mais depressa se colocar o implante, menos perda vamos ter. Portanto, e se houver a perda? Se houver a perda, temos hoje técnicas que permitem recuperar a anatomia perdida. Como? Eu costumo dizer que a implantologia não é só substituir dentes perdidos, é também substituir ou recuperar a anatomia perdida, nomeadamente a gengiva e o osso. Os dentes são apenas uma parte, porque é fundamental para recriar uma boa função e uma boa estética, recriar através de técnicas cirúrgicas que nos permitem recuperar esse osso perdido ou essa gengiva perdida. Hoje temos técnicas que permitem recuperar, por exemplo, o osso perdido através de processos de regeneração óssea guiada. Portanto, são processos que permitem, através da utilização de um biomaterial, que no fundo é um substituto do osso, permitem recuperar e fazer crescer o osso onde ele deixou de existir. São técnicas bastante simples que permitem criar uma matriz e o próprio osso vai crescer para preencher essa matriz. Através de cirurgia, creio. É uma pequena cirurgia, é colocado esse biomaterial revestido com uma membrana e permite recuperar o volume de osso que fazia falta. Portanto, há um período de crescimento desse osso, entre aspas, que na maior parte dos casos leva de 3 a 4 meses. Portanto, durante 3 a 4 meses o osso vai consolidar e vai crescer. E, portanto, é uma forma de recuperar osso onde previamente não havia osso, sem ter que tirar osso de outras partes do corpo. Porque essas também eram antigamente muito utilizadas, hoje cada vez menos. Eram também outras técnicas, que eram os enxertos
de outras partes do corpo, da anca ou eram mais operações feitas. Que eram cirurgias muito mais cruentas, muito mais desagradáveis e, de facto, hoje, esse tipo de cirurgias tem vindo a ser substituída por outras técnicas mais simples que, no fundo, permitem recuperar a harmonia funcional e estética sem ter que fazer o paciente passar por cirurgias mais agressivas e, portanto, com protocolos muito simplificados. Para quem ainda está um bocado renitente quanto ao uso do implante, pode, por favor, explicar-nos quais são as vantagens? A colocação de um implante é muito vantajosa em relação ao uso, por exemplo, de uma prótese removível. Porque quando perdemos dentes, seja um dente ou sejam todos os dentes, perde-se o equilíbrio da nossa boca. E, portanto, perde-se o equilíbrio funcional. Não só o equilíbrio estético, mas também o equilíbrio funcional. E, portanto, a utilização de uma prótese removível é uma opção. Mas é uma opção que acarreta, por um lado, algum desconforto, muitas vezes, de uma prótese que, de facto, temos que usar, mas que não faz parte de nós próprios, não é? Quando colocamos implantes, no fundo, também estamos a aumentar a autoestima de um paciente, porque as pessoas sentem os dentes, como são fixos, como são esteticamente bonitos e naturais, as pessoas sentem-nos como seus próprios dentes. E, portanto, não há aquela situação do uso de uma prótese. As pessoas sentem como seus próprios dentes. Além de que, funcionalmente e esteticamente, são muito superiores, porque funcionalmente funcionam como dentes naturais, permitem uma mastigação eficaz e voltar a mastigar como com os dentes naturais. Ainda bem que toca nisso. Qual é a diferença a nível de eficácia entre uma placa e um implante? Na placa não... Uma placa, não é a a célebre dentadura, não é? Portanto, é uma prótese removível que é suportada pela gengiva. Tem que fazer, se calhar, mais força na gengiva. Exatamente. E nós, quando mastigamos, não é tão eficaz em termos de mastigação. Além de que pode traumatizar a mucosa, a gengiva, e muitas vezes essas próteses ou placas são desconfortáveis porque incomodam, porque magoam a gengiva. Além de que muitas vezes se introduzem restos alimentares por baixo da prótese e, portanto, incomoda porque magoa ou porque a pessoa não se sente confortável com restos alimentares que se interpõem. Além da mobilidade. Há pessoas que têm problemas, que usam próteses, que estão sempre a cair, que não retêm, no fundo dão grande insegurança aos pacientes e, além disso, são menos eficazes em termos de mastigação. Os implantes, como são fixos, de facto, permitem recuperar essa função de uma forma mais eficaz. Professor, permita-me que faça uma pausa por agora. Vamos agora mostrar a quem está desse lado algumas informações sobre a implantologia. Pensa sobre os implantes dentários. Sabe quais os benefícios? Sim, realmente, as pessoas que têm problemas dentários de cárie, pronto, favorece, as pessoas ajuda. É uma questão também de estética, de bem-estar para as pessoas que não têm os dentes, não é? Pessoalmente nunca fiz, né? Mas conheço um amigo que por acaso já fez. A experiência correu bem? E sim, até agora tem-se dado muito bem, né? Quais os benefícios dos implantes quando comparados com as tradicionais placas? Se calhar de um aspecto mais natural, são mais duradouros. É mais consistência e é mais eficaz, né? Os implantes são fixos e as placas são aquelas postas que de vez em quando vão retirando para fazer a limpeza, né? E acredito que se os implantes são fixos, tem uma mais proteção e fica mais estético no dente, na gengiva em relação às placas. Não sei verdadeiramente como funciona, mas pelo que tenho visto, que já pude ler, e acho que têm sido bons, né? Acho que a pior parte, se calhar, é fazer o implante. Deve ser muito doloroso, né? Mas hoje em dia, com os analgésicos e essa coisa toda, acho que já não se sente assim muito. Mas eu penso que
é um sistema bom, é uma boa coisa. É melhor que placa, né? Porque não sabe, placa pode cair sempre. O Viva Saúde está sempre em contacto consigo. Tem dúvidas? Já sabe que estamos sempre no Facebook para lhe esclarecer, porque a nossa tarefa é mesmo essa, esclarecê-lo. Para que não restem dúvidas, vale a pena relembrá-lo que este programa foi criado a pensar em si. Por isso, não se acanhe, faça como a Luana Mendes, que nos colocou a questão: que tipos de implantes existem? Professor, queira responder-nos. Existem hoje vários tipos de implantes. Podem variar consoante o material. O material mais utilizado hoje é o titânio. Há mais de 50 anos que é utilizado o titânio, que permite uma boa osteointegração. Existem hoje também outras opções de materiais, como o zircónio. Os implantes em zircónio, portanto, são implantes cerâmicos, também são uma boa possibilidade de utilização. Depois existem muitas formas de implantes. Existem formas de implantes quanto à sua superfície, quanto à sua forma e design. Existem hoje, de facto, para cada situação clínica, implantes diferentes, porque é muito diferente substituir, por exemplo, um incisivo inferior ou um molar superior. São qualidades de osso diferentes que nós temos a nível da mandíbula ou da maxila posterior. E, portanto, como a anatomia varia, as condições clínicas variam, também os implantes são diferentes e, portanto, são mais adequados para cada situação. Podemos dizer que hoje existem muitos implantes adequados a cada situação clínica. Cabe ao médico dentista escolher o melhor implante para cada situação. É preciso algum tratamento prévio para a colocação do implante? Se é preciso algum tratamento prévio. E quando é fundamental. Não só em relação ao osso, sim, mas sim. algum outro tipo. A implantologia tem, sobretudo, 4 fases diferentes. A primeira fase é a fase de planeamento. Sim. Eu costumo dizer que é aos meus alunos que a parte mais importante é o planeamento. Planear bem é um caminho para o sucesso. E, portanto, o planeamento passa por uma boa história clínica, por conhecer o paciente, as suas características. Na anamnese vamos saber que doenças tem, se é uma pessoa fumadora, se tem diabetes, se há alguns antecedentes que possam comprometer o êxito da colocação do implante. Depois vamos fazer exames imagiológicos na sua maioria, portanto, que são radiografias, TACs, que nos permitam visualizar na radiografia a disponibilidade de osso para a colocação do implante. E daí vamos escolher qual a melhor técnica para aquele caso clínico em concreto. Portanto, esse planeamento permite também, através de técnicas mais atuais, em computador, fazer a pré-visualização do resultado final. E, portanto, planear a técnica, inclusive é possível criar uma guia que nos permita depois, na segunda fase, que é a fase cirúrgica, colocar o implante nas melhores condições e na melhor posição, e essa é uma intervenção cirúrgica feita com anestesia local. Era o que eu lhe queria perguntar, exatamente. A parte cirúrgica é feita uma anestesia local que permite fazer a colocação do implante. Mas apenas uma, professora? Sim, hoje a maior parte dos casos nós fazemos uma anestesia local, uma intervenção minimamente invasiva. Em alguns casos é possível colocar o implante com o mínimo de invasibilidade e dessa maneira colocamos o implante com um trauma mínimo, portanto o pós-operatório é muito simplificado, portanto os edemas, os inchaços ficam muito minimizados. É evidente que o paciente tem que ser medicado com antibiótico, anti-inflamatório e há alguns cuidados pré e pós-operatórios que são importantes, mas na maior parte dos casos são intervenções simples.
É evidente que há situações mais complexas, como falámos há pouco, quando é necessário fazer enxertos ou é preciso técnicas mais complexas. Mas na grande maioria dos casos são técnicas muito simplificadas. Isso permite colocar o implante. Depois precisamos da coroa sobre o implante e essa é a fase prostodôntica. A fase prostodôntica passa por moldes que nos permitem, em laboratório, construir uma coroa em cerâmica que é colocada sobre o implante dentário. Essa fase é uma fase na qual colocamos os dentes que podem ser em vários materiais. Podemos provisoriamente, por exemplo, usar uma coroa acrílica no dia da cirurgia. Portanto, colocamos o implante e colocamos logo uma coroa no dia da cirurgia, o que é muito simpático, que o doente não precisa de esperar. Pois. Fica logo com dente fixo, fica logo com dentes no dia da intervenção. E pode logo mastigar coisas mais duras, alimentos mais moderadamente. duros? É evidente que cada caso é um caso. Há situações em que isso é possível e há situações em que não é possível. E, portanto, o médico dentista faz um planeamento e, se houver condições favoráveis, em termos de osso, de qualidade e quantidade óssea, se houver uma situação clínica que o permita, pois é o protocolo mais simplificado, que é colocar logo o dente no dia da cirurgia. Noutras situações isso não é possível. E então há um período de cicatrização. Pois. Durante esse período não temos o dente, o implante já lá está e provavelmente 2 meses depois, que é geralmente o tempo que se espera pela osteointegração, então nessa altura colocamos uma coroa sobre o implante. Podemos, portanto, resumidamente, colocar uma coroa provisória no dia da intervenção, que é o implante imediato, ou esperar pelo tempo da cicatrização e colocar a coroa após a cicatrização. Depois desse tratamento, deve-se ou costuma-se ficar com algumas limitações, como estava a referir, leva algum tempo a cicatrização. Que tipo de limitações é comum? Há que respeitar a biologia e, portanto, o período de cicatrização é um período importante em que a mastigação tem que ser moderada, em que a higiene deve ser muito bem feita, em que, de facto, o paciente deve seguir os cuidados que o seu médico dentista recomendou para aquela fase de cicatrização. Após a fase de cicatrização, são feitas as coroas definitivas e, a partir daí, entramos na 4ª fase, que é a fase de acompanhamento, ou follow-up. Esse acompanhamento é para a vida e os cuidados que devem ser tidos é, sobretudo, higiene oral, tal como os dentes naturais. E no programa anterior falámos de higiene oral nos dentes naturais, também os implantes precisam de higiene oral. Pois. E, portanto, o paciente deve, pelo menos 2 vezes por ano, fazer uma higiene oral. Se houver uma prevenção, um implante pode durar muitos e muitos anos. Mas isso no geral, porque devemos ir ao dentista, fazer o tal check-up oral, não exatamente por causa do implante, ou depois de se pôr o implante tem de se ter com regularidade atenção nas idas frequentes ao dentista. Exatamente. Os cuidados são semelhantes. Portanto, o paciente com implantes ou com dentes naturais precisa de ir ao médico dentista pelo menos 2 vezes por ano. Pois. Às vezes é preciso ir mais vezes, mas não porque é um implante. Pode ter dentes naturais e precisar de ir 3 ou 4 vezes ao dentista quando, por exemplo, em situações em que há doença periodontal, problemas nas gengivas, em que o acompanhamento na higiene oral exige uma maior frequência nas consultas. Também com a implantologia, o médico dentista vai recomendar quais os períodos ótimos de acompanhamento. Geralmente 2 vezes por ano é suficiente. Há algumas situações em que é necessário mais vezes. No entanto, são raras. A maior parte das vezes, 2 vezes por ano é suficiente. Professor, estamos a ficar sem tempo, mas eu não posso finalizar sem fazer 2 questões muito rápidas, que é, primeiro, é um processo que leva algum tempo e onde são utilizados materiais de última geração. Portanto,
É um tratamento caro? A implantologia hoje eu não considero um tratamento caro. É evidente que existem muitas situações. Existem uma situação de substituição de apenas um dente ou a substituição de todos os dentes. É evidente que também tratar um dente ou tratar todos os dentes são situações diferentes. Eu diria que hoje a implantologia permite recuperar a saúde oral em termos de função, em termos de estética e também em termos de autoestima. E eu penso que isso é o mais importante. É evidente, são ainda tratamentos dispendiosos porque as técnicas são dispendiosas e os materiais são dispendiosos. No entanto, eu penso que é um excelente investimento que as pessoas fazem na sua saúde, porque todos os dias, a todas as horas, vão usufruir desse investimento. E às vezes até na própria dicção e tudo, quando a pessoa tem os dentes todos no lugar e não é placa, é um bocado diferente a maneira como se expressa. Parece-me um bem essencial, uma boa saúde oral, uma boa dentição, parece-me um bem essencial na forma de viver. Sabemos que muitos doentes africanos recorrem ao seu centro de implantologia. Quer falar-nos um bocado quais são as dúvidas e os problemas mais frequentes apresentados pelos mesmos? Bom, tenho tido a honra de poder tratar muitos pacientes de muitos sítios e de facto, há muitos pacientes que vivem em África e que recorrem aos nossos serviços, o que me honra muito. E de facto, há situações que se vão degradando muitas vezes e que hoje têm solução. E isso é importante. Há pessoas que usam próteses muito mal adaptadas, perderam os seus dentes, por vezes, às vezes, porque não havia tecnologia para poder recuperar esses dentes perdidos, e hoje isso é possível. E, portanto, de facto, às vezes há falta de informação e as pessoas não estão informadas que há uma possibilidade para o seu caso. O que eu recomendo é uma consulta de planeamento. Existem, não só connosco, é evidente, existem muitos centros de implantologia credenciados que, no fundo, podem dar uma opinião e esclarecer sobre a possibilidade de voltar a ter dentes e, de facto, isso é extremamente importante. Da minha parte, pois tenho os meus braços abertos para poder ajudar quem queira, de facto, recuperar o equilíbrio e a harmonia de uma dentição saudável. Mas a alimentação acaba por servir também no processo de perda do dente e, de acordo com a cultura, os próprios hábitos alimentares de cada região podem proporcionar essa Exatamente. Eu tenho constatado que algumas regiões em África, talvez pela água ou pelas condições locais, há, mesmo em pessoas com bons cuidados de higiene oral, que têm mais propensão para a cárie dentária e para a perda de dentes. Também há regiões onde o acompanhamento médico é mais deficitário e, portanto, antigamente tirava-se muitos dentes, às vezes dentes até recuperáveis. Eu costumo dizer que o melhor implante é um dente natural, é conservar os nossos dentes, é prevenir e manter os nossos dentes. Mas quando não é possível mantê-los, pois existe a possibilidade de os voltar a ter através da implantologia. Existem locais e regiões em que há mais cárie dentária, há mais perda de dentes. Há muitos pacientes em regiões africanas em que se perdeu muitos dentes. E isso hoje em dia é possível recuperar novamente esses dentes perdidos.
Ok, muito obrigado por estar aqui uma vez mais connosco a esclarecer-nos sobre tão importante tema. Esperamos tê-lo numa próxima oportunidade. Eu é que agradeço a oportunidade em nome da Medicina Dentária. Muito obrigado pelo convite. Todos os nossos programas estão disponíveis no YouTube e no Facebook. Reveja os que mais lhe interessam. Já tem o papel e a caneta consigo? Tome nota! O implante dentário é um substituto da raiz do dente que pressupõe a colocação de uma coroa sobre o mesmo. Podem ser de dois tipos, os de titânio, que permitem uma boa osteointegração, e os de zircónio, que são menos utilizados. Têm vantagens no plano estético e funcional, quando comparados com as próteses removíveis. A intervenção cirúrgica é simples, com complicações mínimas e com uma taxa de sucesso bastante elevada. Realiza-se com anestesia local e o pós-operatório é pouco doloroso. Em termos de durabilidade, caso haja uma boa higiene oral e um acompanhamento médico eficaz, podem durar a vida inteira. Os implantes dentários podem ser uma excelente opção para melhorar a sua qualidade de vida. Consulte o seu dentista e mantenha-se informado. E hoje ficamos por aqui. Já sabe que o próximo Viva Saúde também será sobre um tema do seu interesse. Até lá, procure mais sobre temas, convidados e horários de transmissão no nosso blog em rtp.pt/Viva Saúde. Não deixe de manter contacto connosco. Faça da sua vida uma vida saudável. Viva sempre bem, ou seja, viva saúde. Olá, sou o DJ Alan Gul. A atividade física traz qualidade de vida. Mexa-se.